Seguimos agora com a nossa programação. E agora a gente vai falar sobre como usar a biometria para fronteiras seguras, emissão de vistos eletrônicos, segurança pública e também, eleições. O principal objetivo é a segurança combinada com eficiência e facilidade do uso. Quem vai detalhar esse assunto para a gente e volta para o palco novamente é o Carlos Okada, gerente de desenvolvimento de negócios da Inovatrix. Seja bem-vindo de volta. Palmas para ele, gente. Muito obrigada. Já foi. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. É a última, hein? É a saideira hoje do evento. Vamos lá. Então, na verdade, o tema original era esse. Não mas é a mais. gente vai mudar um pouquinho. Tá bom. Né? E tem até um nome aqui que eu, particularmente, nunca tinha visto usar em apresentação, mas o conceito é muito interessante. Né? Alguém sabe o que é um Rubicão? Não. Ok. Então, antes de entrar no Rubicão, que a gente vai ter que estudar um pouquinho de história aqui para poder chegar lá, a gente sabe que existem algumas tendências e coisas, né, tanto em tecnologia quanto em costumes, que podem ser tendências que duram uma temporada, são coisas temporárias, ou algumas coisas são definitivas. Né? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente teve, numa época, a febre da paleta mexicana. Verdade. Não é verdade? A paleta mexicana, a gente não chegou a passar o ponto de não retorno, ou seja, teve uma hora que ela desapareceu, não veio para ficar. Né? E a biometria? O que vocês acham da biometria? É alguma coisa que... é uma modinha, uma coisa meio TikToker? Acho que não tem mais volta. Acho que não tem mais volta, né? Então, é justamente esse o ponto aqui interessante. O que é o Rubicão? César, imperador romano, que eu fui ler um pouquinho hoje, parece que ele não era bem um imperador, mas era um cara com muito poder, muitos confundem, e a 13ª Legião cruzam o Rubicão, que é a fronteira oficial entre a Gália e a Itália. A Gália é hoje conhecida como França. Então, quando o exército romano... Né, existia, na época, um mandamento, uma regra, uma lei interna, aí sim colocada pelo imperador, que vocês não podem cruzar o Rubicão, ou seja, vocês têm que ficar dentro dos domínios romanos, vocês não podem passar o Rubicão. Na hora que você passar o Rubicão, já era. E isso significa o quê? Eles começaram uma guerra civil. E é uma metáfora que é utilizada para justamente simbolizar o ponto de não retorno. Quando você passou para o lado de lá, você não tem mais volta. Queimou a ponte. Você só pode ir para frente. E é o que a gente tem hoje com a biometria. Então, assim, alguém consegue dizer quantas vezes por dia utiliza a biometria, passa por alguma validação biométrica? Quer dizer, às vezes você não está utilizando, você está sendo reconhecido pela biometria e você não sabe. Alguém tem alguma ideia? Um chute? Tem alguém que contou isso. O usuário comum do iPhone desbloqueia seu dispositivo 80 vezes por dia, de acordo com o relatório do analista Ben Bajarin. 80. Tem gente que é mais. Só 80? Acho que é usuário comum, usuário médio, né? Mas tem gente que posta um stories e fica lá olhando para ver se apareceu, né? Ou alguém olhou, alguém curtiu. Né? O LinkedIn, principalmente. LinkedIn. Né? A gente postou aqui o evento e tudo mais. Então, assim, a biometria é indissociável da nossa vida. E aqui a gente tem alguns casos de uso que a gente já repassou nesses últimos 2 dias, já falou bastante sobre eles. Banco, assinatura digital, controle de acesso. Então, você vai entrar no prédio, tem que botar o dedo ou botar o rosto lá na catraca. Tem embarque biométrico nos aeroportos aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Ainda não está espalhado por todos os aeroportos, mas já tem como prova de conceito, né? Alguma coisa já mais ou menos em produção. Talvez o pessoal do Serpro pode falar um pouquinho sobre isso, porque eles estão por trás dessa solução. Pagamentos móveis, próprio WhatsApp, agora você pode proteger as conversas com alguma senha, né, para justamente impedir que alguém
alguém veja, e também em casos governamentais mais tradicionais, como emissão de documentos, no próprio processo de emissão do passaporte, né? Ele é muito rigoroso na parte de verificação biométrica, controle de fronteira e assim por diante. Então, um monte de casos de uso cotidianos. Agora, como que a gente chegou aqui tão rapidamente? Porque, assim, eu nasci em 78, então já estou revelando a minha idade. Nos filmes dos anos 80, você via biometria, né? Tipo, você chegava num filme de ficção científica, assim, do futurista, né? Aí o cara parava na frente da porta e vinha um raio laser. Escaneava o cara e abria a porta, né? A gente falava, caramba, isso aqui é um negócio do futuro. E quando a gente via a impressão digital, a gente sempre pensava em alguma coisa vinculada à polícia, né? E a gente, na época, aqui no Brasil, quem tirou RG até o final dos anos 90 tinha que tirar, coletar a impressão digital, entintando o dedo, tocando piano no papel bonitinho, depois saía com o dedo todo preto e ia lá achar uma pia na delegacia de polícia, porque não tinha poupa-tempo, né? Não sei se alguém pegou essa época, que não tinha poupa-tempo, você tinha que ir na delegacia, você ficava lá naquela situação, mas era onde você ia emitir o teu documento de identidade. Mas não tinha o mundo não era tão digital como hoje, mas houve um fato marcante, houveram alguns fatos marcantes na história que precipitaram, que aceleraram a adoção de tecnologias, mudança de costumes, né? E aí a gente pode listar alguns. Para mim foi muito marcante. 9 de setembro de 2001. 11 de setembro, perdão, estou vendo 9 aqui que alguém colocou em inglês. Anotação inglesa aqui. 11 de setembro. O 11 de setembro foi um fato marcante para todo mundo. Acho que todo mundo mais ou menos lembra o que estava fazendo naquele dia, porque foi uma página virada na história, foi um evento disruptivo. E esses ataques terroristas, eles elevaram as medidas de segurança, os requisitos de segurança nos aeroportos, no controle de acesso a edifícios. Então, a gente não se lembra, eu pelo menos não me lembro, de antes da metade dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, você ter um controle de acesso com crachá, com chip sem contato, ou que tivesse alguma forma eletrônica de bloqueio. Geralmente, você chegava na frente do prédio, no máximo você falava, olha, eu vou no andar tal. Aí a pessoa ligava lá, teu dentista, teu médico, ou qualquer coisa assim, pode subir. Aí não tinha catraca, você subia. Era uma espécie de cara crachá, parafraseando meu amigo Renato, né? Mas não tinha a catraca no meio, né? E aí passou a ter uma série de controles muito mais estritos. Nos aeroportos, por exemplo, além do raio-x, passou-se a ter a restrição do volume de líquidos que você poderia carregar numa bolsa, numa mochila, né? Certos itens que eram proibidos passaram a ser mais proibidos ainda. E aí a gente teve não só fatos traumáticos, como um atentado terrorista, como o 11 de setembro, mas também algumas coisas que surgiram, foram proporcionadas pelo desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, aqui em 2012 surgiu o Touch ID. Até então, toda vez que você ia desbloquear o iPhone, você tinha que digitar a senha. Quando surgiu o Touch ID, e eu até gosto mais dele do que do Face ID, porque uma coisa que alegaram, eu ouvi um comentário, li alguma coisa a respeito, é que você não precisaria estar na frente do telefone para poder desbloquear, como, por exemplo, se você fosse sequestrado e te jogasse no porta-mala do carro com o telefone lá dentro. Mas, na época, quem falou isso talvez não contava com a capacidade de infravermelho do iPhone. Exatamente. Né? Mas o Touch ID poderia proporcionar isso. Então, o desbloqueio biométrico do aparelho, o celular, tornou-se uma coisa muito comum. Todos os fabricantes e praticamente todos os modelos de celular hoje contêm uma forma de validação biométrica, se não duas, né? Para poder permitir o uso ao celular, que não é só mais um telefone. Aliás, o que menos uma pessoa faz no celular é usar como telefone. Né? Acho que todo mundo aqui utiliza o celular para absolutamente tudo na vida, e quando você não tem opção, você vai para o laptop ou vai para um computador para poder fazer alguma coisa. Mas você faz transferência bancária, você acessa toda a tua vida, suas redes sociais, absolutamente tudo, não preciso repetir aqui. Mas teve outro evento traumático. Bom, aqui vamos falar antes aqui de 2010, né? Machine learning sendo utilizado em biometria, mas principalmente a capacidade crescente
do poder de processamento dos computadores, que permitiu, aí sim, a utilização de machine learning, inclusive dentro da biometria. Antigamente não se usava rede neural para reconhecimento biométrico. E aí, por último, a pandemia da Covid-19, que foi um acelerador não só de adoção de métodos de validação biométrica, mas transformação digital. Então, basicamente, ou o negócio e as pessoas também se transformavam digitalmente a partir de março de 2020. Foi o Rubicão, não tinha como voltar Foi o atrás, Rubicão, né? não tem mais como voltar para trás. Não tem mais como você voltar para trás do 11 de setembro e todas as medidas de segurança, tudo que teve que se implementar, né? Então, hoje, o cenário que a gente tem, basicamente, tudo que tem a ver com o nosso relacionamento com o governo, com entidades privadas, passa por algum tipo de biometria e provavelmente não volta atrás, não tem um equivalente no mundo analógico, né? Então, ainda, você tem, aqui a gente fala, carteiras biométricas móveis, isso talvez seriam as mobile wallets, né? Não estão ainda totalmente implementadas ou, digamos, interoperáveis. Passaporte biométrico. Hoje, o passaporte com chip, ele é um passaporte considerado biométrico, porque você chega lá em Guarulhos, você vai entrar ou sair do país, você bota o passaporte na leitora, faz reconhecimento facial, mas muitos países já estão adotando o passaporte 100% biométrico, que não tem necessidade do passaporte físico. Canadá e Holanda, por exemplo, têm um acordo. Então, quando os cidadãos desses dois países vão viajar para este outro país, ele não precisa apresentar o passaporte na imigração. Não sei se tem que fazer algum cadastramento prévio, mas ele chega lá no controle migratório e simplesmente faz reconhecimento facial, você já identifica a pessoa. E aí, uma série de casos que a gente já falou hoje, controle de acesso biométrico, câmeras inteligentes, os óculos inteligentes e com realidade aumentada, né, que você pode colocar o óculos, que tem uma tela dentro de uma das lentes, e vai poder fazer o reconhecimento. Nós, numa outra ocasião, podemos fazer também uma demonstração para vocês da nossa tecnologia integrada com isso. Esses óculos, no caso, estão sendo muito utilizados em exposições e de imersão. Ou seja, uma outra utilidade que não tem nada a ver com essa que a gente está falando agora, no sentido de mercado corporativo, mas que a parte de arte está adotando, porque é um a mais. Você faz todo um caminho por uma exposição de arte e, no final, você vai para a realidade aumentada, conectada àquela arte. É muito legal. Não sei se você já foi em algum stand de venda de apartamento, Dani, que eles não tinham o apartamento decorado, mas eles falaram, olha, eu vou te colocar aqui um óculos de realidade aumentada e você vai andar aqui nesse quadrado dentro do stand que ele simula aqui o apartamento. E você fazia uma visita, um tour virtual dentro do apartamento decorado, porque eles não tinham espaço para fazer uma maquete do apartamento no stand. Eu tentei assim, mas eu, sinceramente, não gostei muito da experiência. Mas eu achei muito interessante do ponto de vista da tecnologia. Exatamente. E nós, na Febraban, que foi há quase um mês atrás, nós fizemos uma demonstração, inclusive a Rafaela, que está aqui conosco, nos auxiliando no evento, ela estava lá o tempo inteiro, a mulher moderna, lá, com óculos robótico. Né? É uma a mais para o stand, né? Sim. Foi uma a mais. Não, foi bastante, porque chamou a atenção, foi um caso de uso bem interessante, principalmente para forças de segurança, né? Então, tudo isso são possibilidades que já não são ficção científica, já estão entendidas, conhecidas, implementadas e dominadas. Mas o que mais que a gente espera? Mais máquinas nos reconhecendo. Tem muitas empresas, por exemplo, que estão não só considerando a biometria, mas identificação de dispositivos que a gente carrega como uma forma de identificar indiretamente a pessoa. A biometria é capaz de nos reconhecer diretamente se comparar com uma base de dados já conhecida. Por exemplo, a base de dados de uma carteira de motorista. Mas você, em função... Eu, por exemplo, ando com 2 celulares no bolso. Eu tenho 2 celulares emitindo sinal. Existem tecnologias capazes de reconhecer o endereço do meu telefone, o MAC address dele, do Wi-Fi dele, e começa a traçar um perfil. Olha, o Carlos entrou na farmácia, o Carlos entrou no banco. Assim, Carlos não, este telefone entrou na farmácia, esse telefone entrou no banco, fez uma identificação aqui, e daqui a pouco ele é capaz de inferir que aquela pessoa é o Carlos. Né? Então, traça meu comportamento, consegue me identificar
de alguma forma, mas isso vai ser cada vez mais presente. Hoje em dia, quem comprar, por exemplo, um carro da Haval, que é estou aqui fazendo um merchan de um fabricante chinês que chegou há pouco, que tem uns carros elétricos super poderosos, super bacanas, eles têm uma câmera de reconhecimento facial dentro do carro que identifica quem que é o motorista, tanto em situação com luz ou sem luz, e aí ele ajusta o banco e ajusta tudo no painel bonitinho para o jeito daquele motorista. Né? Você não está fazendo um reconhecimento facial, digamos, voluntário, ele é involuntário. Sistemas de vigilância e assim por diante. Então, cada vez mais máquinas nos reconhecendo. E com relação a documentos, né? A gente pensou aqui, será que os documentos vão ser substituídos? Passaporte, CNH, o RG? Provavelmente não. Tem gente que usa cheque ainda. Né? Veio o cartão de crédito com tarja magnética, depois veio o cartão de crédito com chip. Muitos de nós aqui trabalhamos nessa indústria de cartão com chip. A gente era super empolgado 20 anos atrás. Não, vai dominar, vai acabar com o negócio. Olha, nem o talão de cheque não acabou, assim como o cartão com chip também não vai desaparecer. Eu, particularmente, utilizo o meu cartão no celular, prefiro, para não ter que ficar carregando uma carteira. Mas nada disso desapareceu. E, além de tudo isso, surgiu agora o Pix. Então, quer dizer, eu não preciso mais nem de cartão para fazer um pagamento. Exatamente. E uma tecnologia não substitui a outra. Então, a biometria também não vai substituir a necessidade desses documentos físicos, porque ele acaba sendo um backup. O celular acaba a bateria, mas uma CNH dificilmente vai acabar. Não tem bateria para acabar, né? O máximo que pode acontecer é você esquecer dentro da bermuda, você jogar na máquina de lavar, mas eu sou prova viva de que já lavei uma CNH dentro da minha roupa na máquina e ela sobreviveu. Resiliente. Muito resiliente. Então, o que talvez vai mudar? Cada vez mais interações biométricas, mas um ponto muito importante, sem atrito. Então, eu estava conversando aqui com os nossos colegas do Chile, estavam falando da experiência bancária lá, utilizando o scanner de impressão digital, que no Brasil foi um sucesso. Né? O Egeiro, en el banco, não? Foi um sucesso no Brasil, mas no Chile não funcionou. Por uma razão ou por outra, por questões de lentidão na plataforma para validação, né? Lá não deu certo. Por quê? Porque tinha atrito. Exigia muitas etapas, ou uma espera muito grande, não era um processo muito amigável. E isso, para a facilitação do uso da biometria, é justamente essa facilidade, essa intuitividade tecnológica que vão ajudar na pavimentação desse caminho. E a Inovatrix vai estar junto com vocês e junto com o mundo nessa transformação. A gente já está fazendo isso há 20 anos, trabalhando muito próximo com parceiros, né, e aprimorando os nossos produtos em função da necessidade do mercado e da necessidade que os nossos parceiros, que são os nossos olhos e os nossos braços na região e nossos cérebros e os corações também, né, estão trabalhando junto conosco. Vamos continuar assim e cada vez melhor, com o nosso ecossistema de soluções e sempre trazendo coisas novas. Eu, quando conheci a Inovatrix, ela tinha somente fingerprint, não tinha reconhecimento facial ainda. Foi incorporado 1 ou 2 anos depois. Depois apareceu um negócio de liveness. O que é o liveness? A primeira vez que eu ouvi falar de liveness foi com a Inovatrix. Mas eu era cliente da Inovatrix, eu não trabalhava para a Inovatrix, né? E aí foram surgindo cada vez mais soluções. O Smart Face que o Haroldo mostrou. E a gente tem mais coisa no forno sendo trabalhada. Mas, assim, a gente não é uma empresa que fica desenvolvendo soluções ao acaso, a esmo, né? Elas vão sempre ao encontro de necessidades identificadas no mercado, dores dos nossos clientes, problemas da vida real que precisam ser resolvidos. Então, é nisso que nós estamos. E para trazer também casos novos, que não são esses que nós estamos vendo aqui. Quando surgiu, por exemplo, 3 anos atrás, quase, Haroldo, a Celepar, dezembro de 2020, nós não tínhamos visto ainda um caso de uso desse.
de identificação de alunos do jeito que a Celepar queria fazer. A gente achava que era meio loucura, né? Falei, putz, cara, cada professor vai tirar uma foto e vai jogar isso numa plataforma e vai identificar aquele monte de gurizada, como diz lá o pessoal do Paraná, ou piazada. Gurizada já é um pouquinho maior, né? Piá é pequenininho. A gente achava loucura. E agora vocês viram. Está na prática. Mais de 1.600 escolas. Mais de 1.600 escolas. Está feito, está funcionando. A gente colocou o ovo em pé. Mesma coisa do Palmeiras. Imaginar que você está lá em casa, aí você vai ver um jogo do Verdão, você vai comprar o ingresso e você chega lá, você não carrega mais papelzinho nenhum. Eu queria entrar num show, no Allianz, ou então no Rock in Rio, em algum outro lugar. Talvez o Ricardo Cadar vai ouvir isso daí e vai começar a se inspirar, né? Acho que sim. E vai ser por aí. Então, tem coisas onde a tecnologia vai se adaptar um pouco mais, tem outras onde ela não vai ser tão apropriada, mas o fato é que a gente cruzou o Rubicão, não tem mais volta, queimamos a ponte, não dá mais para voltar para a casa da mãe, né? E aí as plataformas, a gente disponibiliza soluções nos mais diversos ambientes. A nuvem era novidade 3 anos atrás, hoje em dia ela é realidade, não só para os negócios em geral, como também para a Inovatrix, não dá para ficar fora dela. E é isso. Excelente, palmas para o Carlos. Mas aí o Carlos continua aqui no palco com a gente, porque ele vai dar um recadinho final, né? Já que ele foi o último palestrante, o último speaker aqui do dia. Então, palavras finais. Temos aqui, antes das palavras finais, temos aqui perguntas e respostas rapidamente também. Essa perguntinha ela já veio para a gente, mas a gente, se você quiser responder também, sem problema. Você tem medo da biometria onipresente? Essa pergunta também veio para o Ramon. Também veio para o Ramon. E eu não tenho medo de bandido, eu tenho medo de arma. Né? De chuva eu não tenho medo, nem de cachorro, nem de aranha, nem de cobra, mas bandido eu tenho. E biometria eu não tenho medo, porque ela já está. Você não tem o que fazer. Exatamente. Você não tem o que fazer. Talvez você possa não querer colocar validação biométrica no seu celular. Você prefere ir lá digitar a senha e tal. Mas tem coisa que não dá. Você chega de viagem lá de Miami, carrinho com 3 malas, você vem de boné assim, com a cabeça meio baixa, o cara da alfândega vai mandar você levantar a cabeça e tirar o boné, porque precisa reconhecer no sistema de reconhecimento facial aqui no aeroporto de Guarulhos. Vocês vieram do Chile, vocês passaram pelas câmeras, vocês talvez não tenham visto. Mas vocês, como não são cidadãos brasileiros, não pagam impostos aqui, para vocês não tinha problema nenhum. Mas a gente aqui... A gente, se você olhar ali no balcãozinho do cara da aduana, tem lá uma tela e está mostrando quem são os passageiros que passam, identificando, comparando com os voos que eles chegaram, e se tiver alguma coisa, eles vão fazer a pessoa passar pela segunda inspeção. Exatamente. Não depende da gente, já está lá. Já foi. Rubicão, como você falou, adorei esse termo. Rubicão. Temos alguma pergunta na plateia? Sobre a apresentação? Tchan. Não temos. E no slide também temos? Já foi aqui, temos, não? Zeramos? Então, Carlos, a palavra é sua. Bom, Dani, primeiramente, muito obrigado por você ter sido essa facilitadora, essa mestre de cerimônias aqui, proporcionar esse debate todo para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança no meu trabalho. Sensacional. E obrigado a vocês que vieram e ficaram aqui até o final com a gente. Eu espero que talvez essas apresentações estejam disponíveis online mais para frente, talvez no YouTube. Creio eu, não? Oh, Roman. I think all these videos will be on YouTube, maybe in the future, maybe in 2 months, 2 weeks. 2 months. Bom, muito bom. Então foram 2 dias muito intensos, né? Onde a gente pôde aprender muito com as palestras aqui, mas principalmente com a interação, com a conversa aqui no nosso cafezinho, no nosso happy hour ontem, que estava muito legal. A gente, né, teve uma noite especial ali. Não tinha uma nuvem no céu, estava quentinho, estava legal. Exatamente, o inverno de verão, né? Exatamente. Então, novamente, agradecer. E eu gostaria de chamar o time da Inovatrix aqui para o palco. Claro, vamos lá. Inovatrix Team, please. On stage. Por favor.
Alguns já foram embora porque moram no interior e tinham que pegar a estrada. Mas, basicamente, é o nosso time. Hoje também a Dani é do time Inovatrix aqui. Estou vestida também com as cores. A gente também tem aqui a nossa equipe de produção. Sim. Trabalhou arduamente para poder apresentar todo esse conteúdo. E, em nome aqui do nosso time, eu gostaria de agradecer, né, e que venham outros eventos e que a gente possa sempre trazer novidades e motivar, fazer a cabeça de vocês ferver um pouquinho com novas ideias para novos projetos. E vamos aos projetos. Muito obrigado. Excelente. Palmas para todo mundo e para a gente que ficou aqui até o final. Só uma palavra.